Olá, eu sou Carla Maia e hoje nós vamos falar sobre empatia. Que habilidade é essa que melhora as relações, favorece tanto as nossas relações pessoais como as nossas relações profissionais? É uma habilidade que estabelece os laços, né? Derruba os muros, aproxima as pessoas. Quando a gente tem um carisma por alguém, qualquer informação, qualquer coisa que aquela pessoa nos diga, automaticamente a gente vai receber de forma mais leve, vai ter uma melhor aceitação do que quando a gente não tem esse laço afetivo, né? Esse laço de carisma com alguém. E a empatia é uma habilidade que ela traz muito isso. Quando a gente consegue criar empatia, quando a gente consegue trabalhar, atuar no mundo de uma forma empática, todo mundo ganha. As relações ganham, né? Na empresa, a empresa ganha, as relações na empresa ganham, as relações pessoais ganham. E o que é essa capacidade de sentir o que o outro sente? O que é essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de olhar sobre a ótica do outro, né? Sobre a perspectiva do outro? Sendo ou não igual à sua, você concordando ou não, aceitando ou não, você apenas respeitando a ótica do outro. A empatia, a gente precisa de alguns critérios para a gente começar a trabalhar com ela, a lidar com ela. Um dos critérios fundamentais é o autoconhecimento. Então, é importante que a gente se conheça, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quais são os meus sentimentos, quais são as minhas emoções, quais são os meus comportamentos, meu modo de pensar e de atuar no mundo. Eu preciso primeiro me conhecer para que eu possa conhecer o outro. Outro critério é a autogestão. Eu preciso saber reconhecer que sentimento é aquele, que emoção é aquela que está me conduzindo naquele momento, para que eu possa então reconhecer aquele sentimento e aquela emoção do outro. Se eu não reconheço a emoção em mim, fica quase que impossível, inviável eu reconhecer essa emoção e esse sentimento no outro. Uma terceira característica bastante importante na empatia é a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. Na verdade, não é nem o ouvir apenas, é o escutar, né? Porque o ouvir está muito ligado fala aí que eu estou ouvindo. Esse fala aí que eu estou ouvindo, ele não soa bem, né? Então é escutar o que o outro está querendo me dizer. Para isso, eu preciso estar presente, eu preciso estar com a minha consciência no presente. Aí sim eu vou ter a capacidade de escutar o que o outro tem para me dizer, né? E a gente tem algumas formas de empatia. A gente chama empatia cognitiva. O que é essa empatia cognitiva? É a minha capacidade de perceber, né, de pensar sobre o que o outro está sentindo ou um comportamento do outro. Então, eu crio uma capacidade de pensar sobre a atitude e o pensamento do outro. Indiferente se eu concordo, se eu discordo, o que aquilo é para mim. Mas eu apenas crio uma capacidade de pensar sobre o que o outro... Por que fulano tomou uma atitude daquela, né? Então, é a empatia cognitiva. A outra é a empatia emocional. É a minha capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Eu não preciso pensar, mas eu reconheço que por um gesto, uma expressão facial, né, uma palavra, então eu consigo perceber os sinais emocionais externos que aquela pessoa está me dando. Que ele não está bem, ou que ele está feliz, ou que ele não está feliz. Então, é a minha capacidade, a minha empatia emocional, né? E o outro pilar é a minha percepção empática, né? Eu tenho uma percepção empática. Então, isso me
me refere ao que o outro quer de mim naquele momento. Que atitude aquela pessoa está esperando de mim naquele momento para que ele se sinta bem, para que a pessoa se sinta bem. Essa percepção empática, ela é muito bacana, porque à medida que a gente consegue entender qual é a expectativa do outro, o que o outro está esperando, a gente às vezes consegue atender, né? Mas ela também tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão ela vai para o outro pilar, ela vai para o outro lado, né, da coisa. Então eu acabo só atendendo a expectativa das pessoas e não olhando para mim, e isso também não é saudável. Mas esse é outro tema, a gente vai falar de uma outra vez. Hoje a gente está só focado na empatia. A empatia, ela, muitas das vezes, existe uma teoria de que ela se aprende desde cedo. A empatia, ela tem que ser desenvolvida na infância, dentro do seu laço familiar. Quando o seu laço familiar consegue trabalhar e desenvolver essa empatia já na criança, ela tende a se tornar um adulto empático. Mas eu trabalho com desenvolvimento humano e eu acredito que as pessoas se desenvolvam, né? É claro, eu sempre reforço isso, que o primeiro passo de tudo é a consciência. Então a gente precisa criar a consciência e aí sim, a partir daquela consciência, caminhar para a nossa transformação individual, que ela é interna, ela parte do meu interno para fora, ninguém muda ninguém. Então se eu criei a consciência e tenho esse desejo de me transformar, eu me transformo. E aí sim, eu posso não ser uma pessoa empática, eu posso não ter aprendido isso na infância, mas eu vou conseguir me trabalhar, né? Aos poucos eu vou me reconhecendo, me olhando no mundo, de que forma eu não atuei empaticamente com alguém que na minha casa, no meu trabalho, de que forma eu posso ir me transformando para isso. E a empatia, ela, à medida que a gente vai trabalhando com ela, a gente vai tendo uma sensação de bem-estar muito grande. E aí, automaticamente, é como se fosse um vício. Você acaba agindo com essa forma natural e sentindo essa vontade de ser empático, né? Então, o primeiro passo é você partir para um comportamento empático, você trabalhar essa habilidade de empatia. Então, eu quero sempre me olhar na perspectiva sobre o olhar da pessoa, entender por que aquela pessoa está tomando aquela atitude, por que a pessoa teve aquele sentimento, por que a pessoa reagiu daquele jeito, que é a minha empatia. Caminhando na linha da empatia, a gente acaba às vezes você acaba tendendo a cair no altruísmo, que é uma vontade, é o amor abnegado, né? É um exercício humano muito difícil, é quando você faz o bem sem olhar a quem, não importa se a pessoa vai reconhecer, vai retribuir, ou até mesmo vai saber que foi você que de alguma forma contribuiu para que a pessoa se sentisse bem. Então o altruísmo, ele está ligado à empatia. Eu preciso primeiro olhar as coisas sob uma perspectiva da pessoa, eu preciso perceber e sentir o que aquela pessoa está sentindo. A partir desse momento, eu consigo trabalhar o meu altruísmo. E aí sim, eu vou querer ajudar, independente se vai ter retorno ou não. E aí, nessa linha evolutiva, a gente chega na compaixão, que é um sentimento sublime, né? Assim, onde a gente... a compaixão, você passa, você vai além da empatia. Você deixa de sentir o que o outro está sentindo, de reconhecer o que o outro sente, mais ainda, você quer mudar aquela condição que a pessoa está naquele momento. Então você passa a sentir a dor do outro, você vivencia a dor do outro, mas você vai além, você quer mudar aquela condição, você quer ajudar de alguma forma para que aquela condição do outro não se estenda, né?
E são habilidades que a gente vai trabalhando à medida do nosso dia a dia, à medida também do nosso estado de humor, né? À medida do nosso perfil comportamental. Às vezes eu sou mais focada, então eu presto mais atenção, ou eu sou uma pessoa mais desligada, eu sou mais extrovertido, então eu olho o mundo como um todo, eu não foco muito. Por isso é importante a necessidade de você se autoconhecer. Então, se eu reconheço meu perfil comportamental, eu sei de que melhor maneira eu vou poder atuar numa condição empática, a ter meu comportamento empático. E empatia, a humanidade está precisando, né? Nós precisamos, todo mundo gosta, se sente bem quando alguém tem uma atitude empática com a gente, ou quando a gente tem uma atitude empática com o outro. Isso gera uma sensação de bem-estar e de leveza muito grande. Eu acho que a empatia, ela é fundamental, eu tenho certeza, eu acredito nisso. Empatia é fundamental nas empresas, né, para que eu consiga estabelecer laços com os meus liderados, laços com meus chefes, laços com os meus amigos de trabalho, né, com os meus colegas de trabalho. Eu preciso dessa empatia, eu preciso gerar esse carisma. Através disso, os meus resultados são muito melhores. Na minha casa também, se eu consigo perceber que o outro não está bem, que os meus filhos não estão bem, eu consigo criar esse laço com eles, é claro que qualquer coisa que eu coloque, que eu fale, vai ser muito melhor aceito, né? Eles vão aceitar muito mais do que se eu não tenho essa empatia, se eu não sei o momento certo para falar, que horas eu devo tocar nesse assunto, que horas eu devo me colocar, que horas eu devo dizer à pessoa o que eu penso sobre isso, e mais ainda, de que forma eu devo dizer isso ao outro, sobre o que eu penso, né, sobre a questão que ele está colocando. E a empatia vai além. A empatia, a gente precisa respeitar o que o outro está sentindo. Não só olhar sobre a ótica, sobre a perspectiva dele, mas mais ainda, respeitar o que o outro está sentindo. E é isso que eu venho deixar para vocês, né? Essa palavrinha, empatia. Vamos tentar atuar mais, né? Ser mais empático. Eu acho que isso o mundo está precisando. A gente está num mundo onde as verdades são absolutas, onde eu estou sempre com pressa, onde eu estou sempre com a prioridade é minha, eu estou com pressa, eu não estou com tempo para isso. E vamos tentar atuar, né, fazer essa corrente da empatia, que é uma habilidade que estreita as relações, estabelece o carisma, ela cria carisma, né, entre as pessoas. E é muito bacana quando a gente se percebe atuando de forma empática na vida do outro e no mundo como um todo, ok? Fica a minha dica. Empatia é a palavra de ordem, a palavra do momento, e eu espero que a gente consiga cada vez mais reconhecer o nosso comportamento, né, empático, e desenvolvê-lo. Não só hoje, não só amanhã, mas que ele vire um processo natural na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Obrigada!